A BMW sempre criou padrões na indústria e sempre esteve à frente de seu tempo e de suas rivais. Mas ela criou um carro que mudaria toda a indústria dos superesportivos, mostrando ao mundo que carros híbridos podiam ser sim o futuro dos veículos de alto desempenho. O BMW i8 é muito mais que só um carro híbrido. Foi o veículo que mudou a indústria automotiva para todo sempre, criando um novo padrão em super e hipercarros. E é desse ícone que vamos falar nesse vídeo de hoje. O BMW i8 não é o supercarro mais rápido da montadora alemã, e ela nem queria que ele fosse. O que a BMW criou com o i8 foi um conceito que pavimentaria a evolução dos hiper e dos supercarros. A primeira aparição do que viria a ser o i8 aconteceu lá em 2009. Chamado BMW Vision Efficient Dynamics, o carro vinha equipado com um conjunto motriz totalmente híbrido. Esse conceito tinha um motor 3 cilindros turbo diesel de 1,5 litros e de 209 cavalos, acoplado ao eixo traseiro. Esse motor era derivado dos BMW Série 1 e Série 3. E esse motor a combustão ainda vinha combinado com um motor elétrico de 139 cavalos, acoplado ao eixo dianteiro. Esse concept car podia ir de 0 a 100 em apenas 4,8 segundos e atingir uma velocidade máxima limitada eletronicamente de 250 km por hora. O chassi desse conceito era de alumínio e ele não usava vidros nem no para-brisas e nem nas janelas laterais. Na verdade, no lugar dos vidros, para aliviar seu peso, o conceito usava policarbonato. Já em 2011, é apresentado mais um conceito, agora chamado BMW i8 Concept. Dessa vez, tinha um motor elétrico de 129 cavalos, acoplado ao eixo dianteiro e combinado com um motor de 1,5 litros turbo a gasolina de 220 cavalos no eixo traseiro. A potência total deste segundo concept car era de 349 cavalos com 56,1 kg de torque. A velocidade máxima ainda era limitada eletronicamente a 250 km por hora. Já em 2012, é lançado o BMW i8 Concept Spider, com as mesmas configurações de motor do conceito de 2011, mas com uma carroceria que apresentava um entre-eixos um pouco mais curto. E também um uso muito maior de fibra de carbono em pontos específicos, tanto para reduzir o peso como para poder aumentar a rigidez da estrutura desse carro. Todos esses conceitos foram criados para poder testar a aceitação do grande público consumidor alvo da BMW, em relação a terem um supercarro híbrido em suas garagens. Devo salientar a vocês que estamos falando de mais de 10 anos atrás, e isso era muito comum na indústria automotiva, esses testes com o público. Mas em 2014 é finalmente lançado a primeira geração do BMW i8. Sendo um coupé 2+2, possuía um sistema híbrido plug-in. A proposta do i8 ficou clara já em seu lançamento: ser uma vitrine para as novas tecnologias que a montadora alemã iria implementar em seus próximos veículos, e ser um super esportivo totalmente voltado para o uso diário, ao invés de um carro de alto desempenho para o uso nas pistas. Com um monobloco de alumínio leve e uma carroceria que tinha uma combinação de fibra de carbono com alumínio de alta resistência, o i8 pesava 1.535 kg, com o interior de tirar totalmente o seu fôlego. Na parte interna, tinha um acabamento em couro em todo o painel, com os mostradores totalmente eletrônicos e cheios de função, desde os controles de consumo de energia até controles de consumo de combustível e controles do ar-condicionado e outras funções. Ainda vinha com uma central multimídia de última geração, e as portas do i8 eram do tipo abertura asas de borboleta. O carro apresentava um coeficiente de arrasto baixíssimo, de só 0,22 cx. Como o carro era híbrido, vamos começar pela motorização a combustão. Acoplado ao eixo traseiro, temos um motor de 1,5 litros turbo de 3 cilindros. Esse motor é derivado do Mini Cooper S. Essa motorização a combustão
debitava 230 cavalos. Na dianteira, tínhamos um motor elétrico de 130 cavalos. A combinação dava uma potência total ao i8 de primeira geração de 360 cavalos. Tudo isso combinado a um câmbio automático de 6 velocidades, controlado eletronicamente para maximizar todo o consumo de combustível e energia do i8. O i8 tinha um 0 a 100 de 4,4 segundos, com uma velocidade máxima limitada novamente eletronicamente a 250 km por hora. Perto do fim de sua primeira geração, é lançado o i8 Spider. As mudanças ficam por conta de seu teto, que agora era retrátil. E o carro não era mais um 2+2, e sim um biposto. Outra mudança significativa foi em seus motores. O elétrico agora entregava 141 cavalos. Já o motor a combustão subiu sua potência para 234 cavalos, totalizando agora 374 cavalos e um 0 a 100 de 4,2 segundos. Agora, vamos à segunda geração do BMW i8 e entender como esse carro continuou a mudar toda a indústria dos automóveis. Ao contrário de 2014, quando o i8 foi lançado, na segunda geração de 2018, ele já pegou um mundo onde carros elétricos e híbridos já eram uma realidade plena. Por esse motivo, a segunda geração teve mudanças significativas em relação à primeira. No exterior, não houve muitas mudanças, continuando com um desenho praticamente igual à geração anterior. Na parte interna, o carro ganhou novos opcionais, como tela multimídia sensível ao toque, como opcional à versão padrão. Acabamentos com um maior uso de fibra de carbono também estavam inclusos. Como opcional também, que foi oferecido na Europa, tinha um hand-up display para a versão manual com câmbio sequencial automatizado de 6 velocidades. A troca de marchas poderia ser feita por pedal shifts atrás do volante. Novas cores de banco, como opcionais, também foram oferecidos. O carro também ganhou um novo e revisado sistema de suspensão, deixando o veículo mais esportivo, já que uma das maiores reclamações da primeira geração era que a suspensão não correspondia ao desempenho de um super esportivo. Mas foi no conjunto motriz que vieram as maiores mudanças. Começando pelo motor elétrico, ele foi retrabalhado para entregar agora uma potência de 143 cavalos. As baterias foram trocadas por um conjunto mais eficiente, o que aumentaria a autonomia do modo 100% elétrico em 10 km. Agora, no modo 100% elétrico, o i8 podia fazer 55 km. Já o motor a combustão também sofreu grandes mudanças. Como o carro agora contava com o câmbio sequencial manual automatizado de 6 velocidades, o i8 vinha com algumas funções a mais. O motor ainda era o mesmo 3 cilindros, mas agora de 237 cavalos, totalizando agora 380 cavalos de potência, com um 0 a 100 de apenas 4 segundos, limitados eletronicamente a 250 km por hora. Na função 100% híbrida, o carro contava com a força motriz dos dois motores, e essa função era a que despejava toda a potência latente do carro. Ainda tinha a função 100% elétrica, onde só o motor elétrico funcionava, despejando sua potência, e nesse modo, o carro tinha tração somente dianteira. Havia ainda um terceiro modo híbrido, onde o motor a combustão não iria mais fornecer potência às rodas, mas sim servir de gerador de energia para o motor elétrico e para recarregar as baterias do veículo. Segundo a BMW, esse era o modo que iria oferecer a maior autonomia do i8. Para ser mais exato, esse era o modo principal dessa geração, já que a BMW queria baixar ao máximo as emissões de CO2, e nesse modo o motor a combustão trabalhava em baixíssimas rotações com baixíssimo consumo de combustível. Teve uma versão conversível do i8, rebatizada de Spider, para Roadster. Essa versão vinha com mais um opcional, rodas de 20 polegadas de liga leve.
A produção do BMW i8 foi encerrada em 2020, um pouco antes do início da pandemia. E antes que você venha dizer que esse carro não tem desempenho ou que ele não é um super esportivo, entenda a proposta do veículo. O BMW i8 foi lançado para ser praticamente um demonstrador de tecnologias. O i8 pavimentou toda a indústria atual dos super e hipercarros híbridos, sendo uma revolução em seu lançamento. Um carro que mudou padrões dentro da indústria. A BMW nunca quis que o i8 tivesse um desempenho para bater de frente, por exemplo, com um Porsche 911 ou com um Audi R8. Ela queria que seu carro mostrasse ao mundo algo novo e revolucionário. O legado do i8 é muito maior que só ser um super esportivo híbrido. É a história de um carro que ajudou a consolidar veículos híbridos como super máquinas de alto desempenho e luxo. Se hoje você defende que os veículos híbridos são o futuro dos supercarros, agradeça muito ao i8 e sua trajetória de sucesso. Agora vem o meu pedido especial para você deixar o like, se inscrever no canal, com o sininho das notificações ativo. Vai lá, essas ações são simples e você vai me motivar a trazer mais conteúdo de carros para você. E comenta aí para mim por onde você conhece o BMW i8. Tá conhecendo a história do carro agora? Já conhecia? Eu gostaria de saber. Eu conheci o BMW i8 ainda no Concept Car de 2009, quando minha mãe trouxe para mim uma revista que tinha ele na capa no Salão de Genebra, e eu fiquei muito curioso para entender como funcionava aquele sistema híbrido dele. Hoje eu entendo e hoje eu admiro muito ele, não porque ele é um super esportivo de alto desempenho, porque ele entrega muita potência, e não é isso. Você tem que entender a proposta do carro, você tem que entender que ele pavimentou a indústria dos hipercarros. Se hoje você tem hipercarros híbridos, é muito graças a esse carro. Foi ele que criou isso na indústria, foi ele que trouxe com seu modo super eficiente híbrido, onde o motor elétrico trabalhava de forma totalmente conjunta com o motor a combustão. Então entenda isso nesse carro, admire ele. Por hoje você está defendendo carro híbrido como o futuro dos carros. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até agora. Valeu, falou e até mais.